Renato Serençati aqui conosco. E aí, Renato, boa tarde. Boa tarde, rodada maluca, meu caro João Paulo que Mestre. história é essa do Robin Hood dos clubes catarinenses ou do campeonato catarinense? Vamos lá, a gente é uma forma carinhosa, evidente, de chamar o Próspera, né? Porque o Próspera fez 7 jogos até agora no campeonato. Ele jogou com os times do tamanho dele, que disputam com ele para não cair, com o Camboriú ele perdeu, com o Hercílio ele perdeu, com os 4 menores do tamanho dele ele perdeu. Aí ele jogou com 3 grandes, foi 2 vezes a capital, Figueirense e Avaí, e recebeu a Chapecoense, fez 9 pontos. São os 9 pontos que estão salvando o Próspera. Ontem não foi diferente, ele pegou o Figueirense e já abriu 2-0 de cara, a gente vai ver os gols na sequência, depois tomou o gol, teve até uma pressão, depois o Figueirense teve um jogador expulso, o Próspera administrou 9 pontos, volta para a zona de classificação. Se o campeonato tivesse terminado hoje, o Próspera estaria classificado. Mais do que isso, João Paulo, se o campeonato terminasse hoje, com 8 rodadas, o representante catarinense na Série A do Campeonato Brasileiro, o Avaí, estaria rebaixado para a 2ª divisão de Santa Catarina. Esse é o campeonato catarinense maluco total, e teve também a queda de invencibilidade do Hercílio Luz para o Barra. Quando ninguém esperava, o Hercílio perdeu essa rodada. Bom, não à toa, foi um pouco de jogos da 8ª rodada, com um pouco de jogos adiantados da 10ª rodada. Pois é, tem essa mistura aí de... Vamos ver os gols antes, depois a gente fala dessa Barra que o Hercílio enfrentou ontem. Barra tá aqui, né? Vamos aos gols. Time da raça, Colorado Esquadrão, Prospinha. E por que não, Robin Hood. Mas o que o ladrão que tirava dos ricos para dar aos pobres tem a ver com o Próspera? Bom, é só ver a tabela do catarinense que dá para entender. Nos primeiros jogos, o time perdeu para Camboriú, Hercílio Luz e Marcílio Dias. Se recuperou vencendo Chapecoense e Avaí. Quando parecia que ia embalar, foi derrotado por Juventus e Barra. Mas jogando contra mais um dos grandes do estado, o Robin Hood reapareceu. E já começou colocando pressão no Figueirense, como nessa boa chance de fora da área. O time da capital também assustava, como nessa cabeçada de Gustavo Henrique, que passou muito perto. Mas a resposta do Próspera foi mortal. Beto tocou para Ramon, que só ajeitou para Pedrinho fuzilar e abrir o placar. E o time da raça queria mais. Depois da roubada de bola no campo de defesa, Gabriel Henrique arrancou e deu um chutaço de longe. Golaço! O Figueira diminuiu depois de um pênalti duvidoso. John Clay se enrolou na área com Matheus Hernandes e o árbitro apitou. John Clay mesmo bateu e saiu para comemorar. Na segunda etapa, o time da capital foi em busca do empate, mas não conseguiu vencer o goleiro Igor. No fim, vitória do alívio para o Próspera, que se recupera na tabela e segue derrubando os grandes do estado. Em Itajaí, o Hercílio Luz perdeu a invencibilidade no catarinense. E olha que o Leão do Sul começou em cima do Barra. Dentinho teve grande chance de abrir o placar, mas parou no goleiro Jefferson Romário. O Barra aos poucos começou a tomar conta do jogo. Até que aos 45 minutos do primeiro tempo, Dudu recebeu na esquerda, cortou para dentro e marcou um golaço. No fim, 1-0 para o Barra, mas o Hercílio segue isolado na liderança do estadual. Eu acho que a nossa partida foi um pouco abaixo, a gente não fez a partida que a gente está acostumado a fazer, e assim a gente sabe que o campeonato catarinense é muito equilibrado e quando você acaba dando mole, você paga por isso. O Concórdia estava de olho na liderança do Hercílio Luz, mas no Clássico do Oeste deu chape. O Verdão venceu com um gol de Fernando aos 49 do segundo tempo e já pulou para terceiro na classificação. Na Arena Joinville, Júnior Fialho ia dando a vitória ao Jack.
Só que aos 46 do segundo tempo, Ian empatou para o Juventus. Os dois times seguem ameaçados pelo rebaixamento. E no Augusto Bauer, o Avaí perdeu mais uma. Rony contou com a ajuda do goleiro para marcar o gol da vitória do Camboriú, que é o segundo na tabela. Já o Avaí, que é o atual campeão, está em penúltimo, na zona de rebaixamento.